Meus amigos, a paz do Mestre nos envolva a todos no coração, nas emoções, para que a nossa noite, continuando o mês espírita aqui do Francisco de Assis, uma vez mais nos traga muito conforto ao coração de todos nós. Uma vez que esta mensagem vibrante da doutrina espírita tem conteúdo para nos abraçar e nos fazer serenos, calmos, confiantes. Felizmente, ouvindo o ecoar dessas vozes lindas que se apresentaram aqui, fazendo vibrar o nosso coração de esperança, adentrando pelos nossos ouvidos e pela alma, com as vibrações das vozes humanas, nas melodias, nas canções, nas letras que falam do amor. Felizmente nós tivemos as músicas antes de um tema como esse, tensão emocional. Porque afinal de contas, quem de nós não vive as tensões próprias do cotidiano? E tensões características da nossa própria condição humana, que se debatem em lutas, que se renovam e se multiplicam diariamente. E não são poucas as lutas. Não é preciso relacioná-las. Todos nós sabemos os motivos que nos levam às preocupações, motivos que causam decepções, motivos que causam frustrações, situações cotidianas que preocupam, que geram neuroses, estresse, que geram doenças, pelas preocupações, pelas angústias, pelos abatimentos que se somam e que nós permitimos. São muitas delas as doenças, as situações conflitantes, resultantes das tensões emocionais. Se pensarmos bem na expressão tensão emocional, veremos que se trata, em breve síntese, de um desajuste da emoção. É a emoção desequilibrada e ocasionada por situações difíceis, nos conflitos de relacionamento, nas preocupações, nas angústias, comuns à nossa condição humana. É muito interessante observar, porque as tensões têm variadas origens. Existem as tensões pequeninas e existem as tensões prolongadas. Muitas delas permanecem por décadas. Muitas delas ultrapassam os limites do tolerável. Claro que há tensões que passam rápido, como a dona de casa que vai receber visitas e preocupa-se com o pouco sal, com muito sal na alimentação. O pai que espera o filho na madrugada, que não chega. Dirigir numa autoestrada numa noite de chuva. O aguardar do resultado de um exame médico que pode indicar uma grave enfermidade. O parto que está por ocorrer, mas também a prova do vestibular, a entrevista para o emprego, o início de um relacionamento novo, ou o término de um relacionamento. São situações que causam preocupações naturais. Mas são situações que passam, porque uma vez que a visita foi embora, e tudo correu bem no almoço, os talheres estavam limpos, a comida deliciosa, a dona de casa respira aliviada. Quando o filho chega na madrugada, os pais se aquietam. Quando passa a entrevista, nós não sabíamos que perguntas seriam feitas, nós também nos acalmamos mais. E assim se sucedem diferentes situações que cada um de nós poderá imaginar e lembrar da sua própria condição, da sua própria situação de vida. Mas o problema não está nas pequenas tensões, que também requerem atenção, porque muitas pequenas tensões geram tumultos que poderíamos evitar, geram correrias, geram estresse tão comum. Mas o problema está nas tensões que permanecem,
muitas vezes por décadas. São resultantes normalmente das decepções sofridas, das grandes dores guardadas na alma, ou do perdão que não damos, da mágoa que não conseguimos tirar do coração. E sabe-se que essas situações geram doenças, porque a preocupação exagerada, mastigada, guardada durante décadas, o desejo de vingança, a mágoa curtida, o medo que se apodera, são situações que, se guardadas durante muito tempo, desestabilizam as emoções. E ficamos, pois, doentes. Desenvolvemos tumores e desajustes no organismo e não sabemos, não concluímos que eles se originaram muitas vezes das decepções, das frustrações, dos desejos incontidos, dos medos, dos condicionamentos que vão impactando as nossas células e vão causando os prejuízos à saúde. Já não é desconhecido o prejuízo das mágoas guardadas. E esta palestra surgiu como braço da outra palestra que já proferi aqui, com o seminário, inclusive, Por que adoecemos? Quando falamos sobre o peso das emoções na saúde humana. E esta abordagem surgiu em função de uma mensagem constante deste livrinho. É um livro de bolso. É um livro pequeno. São poucas páginas. Mas é um livro precioso. É um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E este pequeno grande livro, editado na década de 70, já está hoje com mais de 20 edições, não está esgotado, está disponível. Traz em suas páginas orientações preciosas, pois como o próprio nome indica, e o próprio autor esclarece no prefácio, esta obra destina-se a ser um companheiro de bolso, de carteira, de bolsa, de cabeceira da cama, de andar conosco para nos atender nos momentos de preocupações, de angústias, de neuroses, para consultarmos e termos ali nas suas páginas lúcidas a orientação precisa. E este livro, no seu capítulo 11, tem a mensagem tensão emocional. Segundo um psiquiatra espírita, esta mensagem, tensão emocional, é um verdadeiro tratado de psiquiatria. Porque sem usar nomes de remédios, sem usar qualquer palavra científica ou mais difícil, mas trazendo observações óbvias, orientações que esquecemos, o grande benfeitor Emmanuel nos ensina a viver, principalmente para nos superarmos ou para superarmos os desajustes causados por estas frustrações, decepções, mágoas, preocupações, angústias guardadas e que vão gradativamente afetando as nossas defesas orgânicas, impactando negativamente as células e causando as enfermidades. Emmanuel, como todos sabemos, aqueles que estamos habituados a consultar a bibliografia espírita, a buscar os livros que estão à nossa disposição, é um dos espíritos mais lúcidos que nós tivemos a oportunidade de ler e estudar e que colabora nesta grandiosa obra de evangelização, nesta grandiosa obra de divulgação do Evangelho do Cristo. Como sabem vocês, Emmanuel é aquele espírito que se tornou responsável pelo mediunato de Francisco Cândido Xavier. Publicou e assinou mais de uma centena de obras, versando sobre os mais diversos assuntos, entre ciência, filosofia e religião, estudando a própria doutrina espírita, apresentando obras de grande nome, como há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo e Estevão. Obras que nós, os espíritas, deveremos ler e reler várias vezes na vida,
pelo conteúdo altamente moralizador e especialmente motivador para a superação das nossas angústias, para aprendermos a viver, a desenvolver as emoções superiores, principalmente através da fé e da confiança em Deus. Mas Emmanuel não produziu apenas os grandes romances clássicos, históricos do cristianismo nascente. Emmanuel também produziu aqueles valorosos e incomparáveis livros que podemos chamar como livros de cabeceira da série Fonte Viva. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz. O livro Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz. Produziu obras de caráter científico como O Consolador, repleto de perguntas e respostas sobre todas as ciências humanas, sobre as conquistas humanas em todos os setores. Produziu ainda obras como A Caminho da Luz, que traduz a trajetória da civilização humana. Produziu o livro Roteiro, Rumo Certo, Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns. Obras valorosas que estão à nossa disposição com um caráter impressionante. A grande capacidade do autor é em produzir textos densos, como Paulo e Estevão, no dizer do médium, a maior obra que ele produziu, e textos compactos, como este que aqui está. Livro pequeno, frases curtas, parágrafos objetivos, diretos. Mas, além de tudo isso, Emmanuel produziu milhares de mensagens avulsas, curtinhas. Estas mensagens, como esta que nós recebemos na porta, esta está assinada por André Luiz. Mas Emmanuel também produziu milhares delas. Muitas delas foram reunidas em livros, e é o que aconteceu com esta mensagem, Tensão Emocional. E eu, nas andanças, fazendo palestras, recebi num determinado centro espírita em 2010, esta mensagem, Tensão Emocional, extraída deste livreto. E imediatamente identifiquei a orientação de Emmanuel com aquela palestra que já venho fazendo há aproximadamente 4 anos, Por que Adoecemos. Apeguei-me a ela e comecei a fazer palestras da mensagem. Chamou-me muito a atenção porque vejo a necessidade que trago em mim mesmo. A orientação clara que está direta na mensagem para que aperfeiçoemos a nós mesmos. E nos primeiros 4 parágrafos da mensagem referida, Emmanuel relaciona as tensões, as causas delas, como insegurança, como também desespero, como também ciúme, inveja, desonestidade, preocupações, angústias, conflitos interiores. Quem não os tem? É próprio do nosso estágio ainda de espíritos em crescimento, espíritos em aprendizado. Porque sabe-se que, embora as tensões, os desajustes da emoção sejam de várias origens, porque cada um reage de uma forma, cada um de nós tem uma maneira de reagir às experiências adversas. Também as reações são, pois, diferentes. O que para uns é um mosquitinho, para outros é um elefante e uma tempestade. E Emmanuel cita estas causas de tensões. Mas é a partir do 5º parágrafo que ele começa a apresentar a sua joia preciosa. Ele nos traz as orientações de superação dessas questões que nos mantêm aprisionados pela emoção desajustada. E vocês verão no decorrer da nossa apresentação, que é curta, porque a mensagem é curta, mas é preciosa. Todavia, veremos as palavras óbvias que ele usa e que nós esquecemos, por descuido, por invigilância, por negligência, esquecemos coisas certeiras para a nossa felicidade. E ele vai nos ensinando a viver. Vejam só, ele diz: se você aceita a existência de Deus e a prática salutar da religião que optou,
Aqui está mais condensado do que o parágrafo da mensagem, para não ficar muitas palavras na tela. Mas a essência aí está. Dizendo que se nós aceitamos a existência do Criador, do Pai Celeste, suprema inteligência, causa de todas as coisas, nós já estaremos nos prevenindo das tensões que causam as doenças, que desequilibram a mente, que fazem tragédias. E nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. Nos esquecemos do óbvio. Porque se lembrássemos que Deus existe e nos criou por amor e destinados à felicidade, não entraríamos tão fácil nos desesperos e nas angústias descabidas que tiram o sono, que mexem com o metabolismo, que causam enfermidades de monta. Caminharíamos mais confiantes, desenvolveríamos mais esse senso de sintonia com o Criador, buscando-o sem receio, sem medo, incessantemente, uma vez que Ele está em toda parte, está em nós. Se conseguimos aceitar a existência de Deus, diz Emmanuel, e a prática salutar da religião, porque a religião não pode se circunscrever a esse instante da palestra, ou da missa, ou do culto. A religião há que ser o sustentáculo moral 24 horas por dia, de nos lembrarmos da existência do Pai, de sintonizarmos com Ele, de buscá-lo. Estaremos prevenidos das tensões. Mas ele continua e diz: aceita a própria vida como ela é, melhorando-a com paciência. Esta aceitação é uma aceitação ativa, é uma resignação ativa que olha à volta e verifica o que eu posso fazer para vencer as minhas limitações, para superar as minhas angústias, os meus medos, as minhas preocupações. Como vou agir? Que providência vou tomar para isso? Então ele sugere: aceite a vida como ela é, melhorando-a com paciência. Ele não deixa de destacar essa grande virtude que nós esquecemos de usar. Ainda somos criaturas irritantes, impacientes, mas ele sugere coisas óbvias, porque sem paciência nós não chegamos a lugar nenhum. Mas ele prossegue: aprende a estimar os outros, sem exigir transformações em ninguém. Quem somos nós? Que autoridade temos nós? Que competência temos nós para exigir transformações nos outros, quando ainda não adquirimos a administração dos nossos próprios conflitos, quando ainda lutamos com as nossas próprias angústias? E ele prossegue: dedica-te ao trabalho sem desprezar as pausas. No trecho que está no parágrafo da mensagem, quando a gente lê, a gente se envergonha, porque ele diz: dedica-te ao trabalho para garantires o próprio sustento. Com outras palavras, dá vergonha. Já imaginou um espírito desta categoria usar a mediunidade, do maior ícone da mediunidade de todo o nosso tempo, para dizer para a gente: trabalha. O trabalho é lei da vida, e o trabalho sustenta e equilibra a mente. Recentemente, eu encontrei uma outra mensagem de Emmanuel. Infelizmente eu não guardei ela, deveria tê-la guardado. E eu falei: olha, o que os Espíritos vêm dizer? O próprio Emmanuel diz em uma de suas mensagens: compre somente aquilo que você pode pagar. Já imaginaram um espírito desta categoria ter que dar esse conselho para nós? Porque afinal de contas, os boletos que vencem também geram tensões. Há o dinheiro que não temos para honrar os compromissos. Então ele diz: compre apenas o que possa pagar. E ele sugere ainda para a gente não desprezar as pausas. E a gente confunde as pausas com deitar o corpão no sofá no domingo e ficar o dia inteiro esticado. A cabeça fica vazia e pousam os passarinhos da intriga, da maledicência, pousam os pássaros da vaidade, do descrédito, e na segunda-feira estamos pior do que no domingo. Então Emmanuel vai nos ensinando a viver: serve ao próximo quanto puderes,
Porque, afinal de contas, o trabalho feito para o próximo é nosso melhor advogado. E este próximo é o próximo mesmo. É aquele que está ao nosso lado dentro de casa. Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o filho. Enfim, as pessoas com quem convivemos servem ao próximo. São orientações de vida. Deter-se no lado melhor das pessoas e das circunstâncias, esquecendo o que pareça inconveniente ou desagradável. E quando ele diz para esquecer o que pareça inconveniente ou desagradável, ele não está sugerindo a indiferença, mas está nos alertando para não ficarmos focados apenas no inconveniente. Porque esta focagem no inconveniente, esta focagem no desagradável, também nos desarticula intelectualmente, moralmente, nos desajusta emocionalmente. Nós vamos aprendendo com ele. E ele diz: dispense ressentimentos. Talvez essa seja a mensagem mais importante da própria mensagem. Porque muitos de nós guardamos ressentimentos que voltam, é o sentir de novo, claro. Determinados fatos e lembranças acionam os neurônios e nós nos vemos vivendo aquelas angústias, aquelas situações que em algum tempo de nossa vida nos causaram algum trauma. Então ele diz: dispense ressentimento, porque quem guarda mágoa, quem não perdoa, fica aprisionado, fica preso às lembranças desagradáveis. Quem perdoa liberta-se, desacorrenta-se, tira do ombro os pesos que dão dor nas costas mesmo, que tiram o sono. A nossa melhor atitude, a nossa melhor iniciativa é ir ao encontro da pessoa com quem temos dificuldades, para nos reatarmos emocionalmente, para nos reconciliarmos. A recomendação do Cristo para o perdão, para o esquecimento das ofensas, para a reconciliação não é apenas um conselho moral. Muito além do que um conselho moral, significa a experiência de um mestre que sabe que o não perdão aprisiona e que o perdão liberta. E é comum que sintamos dificuldade de perdoar. Para perdoar é preciso desenvolver esse senso prático de observar no outro as qualidades, as grandezas do seu coração. Saiu hoje, foi lançado hoje, neste dia, terça-feira, dia 5 de julho, o livro Terapêutica do Perdão. Se eu tivesse com ele, eu teria trazido. Mas a gráfica entregou hoje. Terapêutica do Perdão, lançado pela Sólido, uma editora. E este livro, do professor universitário Aloysio Silva, de uma cidade do Espírito Santo, fala claramente com exemplos práticos da experiência do próprio autor, e trazendo casos comoventes dos conflitos de relacionamento, sobre a importância e a grandeza de perdoar. E eu me farei portador pessoal, eu li os originais antes da edição, eu me farei portador deste livro para divulgá-lo por toda parte, principalmente pelos exemplos práticos e que se identificam com a nossa realidade, sobre a importância de perdoar e aprendermos a dispensar os ressentimentos. Porque quando damos vazão e valorizamos as mágoas guardadas, vivendo-as de novo, nós estamos espancando implacavelmente as nossas defesas orgânicas. Estamos desajustando as nossas emoções, porque a nossa atenção, o nosso olhar, a nossa fixação fica só naquele problema. E isso nos impede de ver as maravilhas que estão à nossa volta. Quando adentramos aqui, ouvimos as vozes humanas cantando as bem-aventuranças da felicidade, da harmonia interior, da confiança em Deus. Se valorizássemos mais aquilo que nos deixamos envolver nos instantes felizes como este, seríamos muito mais felizes. Mas parece que depois que saímos, voltam as lembranças desagradáveis
Então Emmanuel vai nos ensinando a viver, porque sabem os superiores que a maior causa de sofrimento está em nós mesmos, pela nossa teimosia, pelas nossas precipitações. Por isso ele diz: cultive a simplicidade. Sejamos criaturas mais simples, não complicadoras. E continua: admita o fracasso por lição. Quantos de nós entramos em depressão, nos entregamos a abatimento sem fim, porque fracassamos em alguma área? Ora, quem de nós não fracassa? Nenhum de nós poderá levantar a mão e falar: nunca fracassei, porque todos nós tropeçamos em alguma fase, ou em alguma circunstância, ou em várias, e às vezes diariamente. Fracassamos nas iniciativas, fracassamos no planejamento, fracassamos nos empreendimentos, sentimos vergonha às vezes de nós mesmos, porque tentávamos alcançar algo que não conseguimos, nos frustramos e ficamos decepcionados. Nos decepcionamos com pessoas, achamos que somos um fracassado, colocamos a responsabilidade no outro pelo nosso fracasso, mas na verdade, precisamos aprender a admitir que somos criaturas falíveis, criaturas que se equivocam. Somos humanos, não somos deuses nem espíritos perfeitos, somos criaturas em construção. E sabendo disso, não nos deixaremos abater porque erramos em algum ponto. É sempre preciso recomeçar quantas vezes forem necessárias. Por isso Emmanuel sugere: converse com alegria e esperança. Sejamos nós os portadores da alegria, que aqueles que conversem conosco se sintam bem na nossa presença, pelo nosso estímulo, pela esperança que transmitimos, pela iniciativa de fazer valer o ambiente, com a nossa esperança, com a nossa confiança, com a nossa projeção mental para que tudo corra bem. Conversar com alegria. Quantas criaturas não se entregam ao suicídio? Quantas tragédias não acontecem? Porque as criaturas às vezes não encontraram quem lhes desse atenção. Sejamos nós aqueles que dão atenção. A maior necessidade do ser humano é receber atenção, é a maior necessidade do ponto de vista das emoções. Receber atenção, ter alguém que lhe ouça, ter alguém que lhe dê motivações de vida. E olha essa, diz Emmanuel: não se faça problema para os outros. Quantos de nós não temos jogo de cintura? Quantos de nós somos inflexíveis, duros, não cedemos um tio, nem um milímetro, não damos o braço a torcer? Comigo é assim, tem que ser assim. E a gente não percebe que está causando sofrimento no outro, que está causando tensões, que está deteriorando os relacionamentos e fazendo mal para si mesmo, porque vai se tornando gradativamente escravo da própria teimosia. Vamos nos tornando gradativamente escravos de nós mesmos, pela impertinência, pela teimosia, pela precipitação. Sejamos as pessoas que simplificam a vida, que facilitem o fluir normal da vida, não se fazendo problema. E olha esta frase então, esta orientação: se sofrer abandono, busca outros amigos que te compreendam. Este sofrer abandono, ele tem uma abrangência enorme. Porque notem, podemos enquadrar aí as traições conjugais. Podemos enquadrar aí as traições de sócios, as trapaças nos negócios, as desonestidades de toda ordem. E podemos incluir também aquela pessoa que a gente gosta, ama, sente saudade, fica com vontade de conversar com ela, com ele, e a pessoa sabe-se lá por que motivo, de uma hora para outra, levanta, empina o nariz e vira a cara para a gente. E passa pela gente como se a gente não existisse. E a gente sofre aquele abandono, porque gosta da pessoa, mas a pessoa não quer saber da gente. Então Emmanuel recomenda: não sofra por causa disso. Se sofrer abandono, busca outros que te compreendam.
Se a pessoa não gosta da gente, o problema é dela, não sabe o que está perdendo. Se a pessoa não gosta da gente, é ela que está vivendo o conflito, este turbilhão interior de alimentar alguma pretensão ou alimentar alguma raiva interior, algum conflito. Esqueça o que já foi, considere o benfeitor, usando o presente para edificar o futuro melhor. O que foi, foi. Passemos agora a construir o melhor desde já. E nós vamos percebendo nessa sequência, nós já passamos da metade, nós vamos percebendo nessa sequência de orientações a clareza de um espírito que fala com propriedade. Sem usar termos científicos, nomes de remédios, ele vai nos ensinando a superar as tensões e suas consequências. Aceite, diz ele, corajosamente o inevitável e as provas que nos amadurecem. E quando vemos a palavra inevitável, muitos de nós pensamos na morte. Muitos de nós pensamos nas situações desagradáveis. E realmente são situações desconcertantes muitas vezes. E ele sugere aceitar corajosamente. Quando falamos em inevitável, nós pensamos no terremoto do Haiti, do Japão, nos deslizamentos de terras. Mas vamos trazer o assunto para uma questão mais recente da realidade brasileira. Vamos pensar no caso do nosso Wellington, no Rio de Janeiro. Aquele moço que adentrou a escola e atirou nos adolescentes. Quem é que esperava aquilo? Ninguém podia contar com aquela tragédia numa pátria não habituada a esses acontecimentos. Todavia, aconteceu. E nós nos lembramos aqui da mensagem de Elizabeth de França, constante em o Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos. Onde Elizabeth de França, o nobre espírito, naquela instrução que Allan Kardec selecionou para a obra, vem nos pedir caridade para com os criminosos, alertando-nos. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável. Não, diz ela. Porque aquela alma foi criada por Deus também para a felicidade e para a perfeição. Mas é uma alma desajustada. É uma alma que se perturbou nas emoções. E nós temos aí um exemplo de desajuste emocional ao extremo. Ele não soube conter, ele não soube segurar o ímpeto de agressividade que desenvolveu dentro de si. E pelo histórico da mídia que todos leram, todos conhecem, nós já percebemos as suas carências, as suas necessidades íntimas. Mas nós não conhecemos a maior carência, que é espiritual, que está na bagagem que ele trouxe, como um espírito igual a nós, que viveu experiências que não sabemos. Por isso não temos o direito de julgar. E Elizabeth de França nos relembra a recomendação de Jesus de não julgar. E ainda sugere que estendamos as mãos aos criminosos, sugerindo o Espírito que nós oremos por eles, porque são criaturas necessitadas de compaixão, pois que também são filhos de Deus, almas criadas para a felicidade e para a perfeição. É verdade que o Wellington abriu um buraco que terá que reparar-se perante a própria consciência, e a misericórdia divina não o abandonará, porque ele também é filho de Deus como nós. Mas alguns perguntarão, e as vítimas? É verdade. E as vítimas? Enquadram-se em processos gigantescos de aprendizado, como todos nós estamos, ou em casos de provas e expiações. Provas, entre parênteses, aprendizados. Expiações, entre parênteses, consequências do passado remoto ou recente. Então, lembra o Espírito que nós devemos orar para com os criminosos, essas almas que se desajustam na emoção. Porque a prece encoraja, a prece desperta o arrependimento, a prece desperta a vontade de melhorar. A mídia faz um espetáculo com esses fatos. Mas se nós pensarmos bem, o fato
lamentável que não se justifica, não é menor do que a corrupção que desvia verbas. Não é menor do que a corrupção política ou a corrupção individual de cada um de nós. O Wellington apenas chamou a atenção da mídia, concretizou a tragédia materialmente falando e moralmente falando. Mas quantas tragédias ocultas, quantas manipulações de bastidores, quantos detalhes nas provas que estamos passando todos. E isso demonstra a carência humana que ainda temos, com o dever mútuo de nos estendermos as mãos. E aí nos lembramos da mensagem O Dever, assinada por Lázaro, que também está em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lázaro diz que o dever é a obrigação moral perante nós mesmos e perante os outros. Perante nós mesmos engloba muita coisa, não é? A higiene pessoal, os cuidados com a saúde, a honestidade, mas também envolve a sintonia com o Criador, o desenvolvimento das virtudes, o desenvolvimento intelectual e até a coragem de erguer a cabeça nas adversidades, a coragem de levantar-se dos fracassos. E quando estendemos o assunto para o dever para com os outros, nos lembramos da solidariedade, nos lembramos também dos deveres até ambientais, na reciclagem do lixo, no não desperdício de água. E o Espírito Lázaro diz que o dever moral é muito difícil de ser cumprido, porque ele é de fora o íntimo. E nós muitas vezes damos um tapa na consciência e escondemos aquilo que a consciência indica debaixo do tapete, escondemos, adiamos. Porque quando adiamos não há reprimenda. Tentamos enganar a consciência. E quando fazemos algo que a consciência indica, não há aplausos, porque ninguém sabe, é uma coisa íntima de cada um. Todavia, a consciência vai amadurecer através das experiências e vai exigir reparações daquilo que não fizemos bem feito. Por isso, desde já, aceitemos o desafio de melhorar a nós mesmos, lembrando a recomendação de Emmanuel: aceite corajosamente o inevitável. Porque a coragem é uma virtude excelente que nós precisamos lembrar. A coragem de dizer sim, a coragem de dizer não, a coragem de falar, a coragem de silenciar, a coragem de perdoar, a coragem de perdoar-se, a coragem de prosseguir, de levantar-se, de estar amadurecido na confiança, na sintonia com Deus. Oferecer sempre um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for. O nosso sorriso pode levantar vidas, pode evitar suicídios. A nossa indiferença pode despertar tragédias. A nossa omissão poderá desencadear sabe-se lá o quê. Está em relançamento pela editora 3 de outubro o excelente, extraordinário, incomparável livro Memórias do Padre Germano, compilado pela Amália Domingos Soler, uma grande médium clássica da doutrina espírita no passado, de outra nacionalidade. Este livro tem o prefácio de 1900. E o Padre Germano vem contar as suas experiências no atendimento às tragédias humanas. E ele foi alguém que sempre ofereceu o sorriso da simpatia e bondade, seja a quem for, nos agressores de toda a índole, nas necessidades e nas carências de todos aqueles que o procuravam. Ele próprio foi perseguido pela igreja, isolado numa aldeia pequenina, e nesta aldeia pequenina construiu o seu sacerdócio de amor ao próximo. E essas mensagens foram transmitidas via psicofonia, e Amália Domingos Soler anotou, transcreveu, escreveu uma a uma, e isto foi feito ainda no outro século. Uma vez que o prefácio é de 1900. Os que puderem, procurem esta obra, ela é antiga. Muitos exemplares estão perdidos aí pelas livrarias e bibliotecas, em edições antigas da Federação Espírita Brasileira, que agora tem uma edição especial do livro, e agora a editora 3 de outubro reeditou a obra. Tamanho o seu valor moral no reerguimento das esperanças, no reerguimento desta coragem de viver. E diante da morte, lembre-se que ela é um fenômeno biológico natural.
a morte também causa tensão. Eu já fiz aqui a palestra da morte no ano passado. Cheguei a escrever um livro de conforto aos que perdem os seus entes queridos, entre aspas, que ninguém perde ninguém. Mas escrevi um livro justamente para trazer conforto ao coração daqueles que se veem separados pelo fenômeno da morte. E sempre que faço a palestra da morte, é comum que no final da palestra as pessoas venham desabafar as suas saudades. Muitos casos me chegam que me comovem. E eu sempre indico, quando vocês souberem de alguém que perdeu um filho, marido, mulher, esposa, etc., mãe, pai, presenteiem com o CD 17, Imortalidade, da Federação Espírita do Paraná, da série Momento Espírita. Este CD 17 é muito confortador para todos os casos de mortes, quando a pessoa se encontra abatida com a separação do ente querido. E eu tenho divulgado isso a 4 cantos. Volto nas madrugadas, às vezes, das palestras de carro, ouvindo o CD e me comovo, vou às lágrimas, porque me lembro do sofrimento de muitas criaturas que sofrem com a saudade dos entes queridos. Recentemente, numa palestra, numa cidade do interior de São Paulo, no final da palestra, uma mulher veio, se aproximou e disse: eu estou viúva há 28 anos, sou espírita há 40 anos, mas sinto muita falta do meu marido. Nós nos entendíamos muito bem, sinto muita falta dele, mas graças à doutrina espírita, eu pude me reerguer. E nesta palestra A Morte, que já passei aqui, eu passo um trecho do filme A Partida, que comove muito. Quem não viu ainda, veja. Vocês estão com saudade de chorar? Vejam o filme A Partida. E esta mulher disse da sua saudade, e eu falei: e o que a senhora acha? Passei o trecho do filme A Partida, falamos das considerações da doutrina espírita. O que a senhora pensa agora, depois de 40 anos de doutrina espírita, e a experiência de 28 anos de viuvez? E ela disse: eu só queria o Valdemar de volta. Porque nos apegamos uns aos outros. É natural, somos humanos, amamos. E eu contei essas histórias, porque já contei aqui, vou repetir para os que não ouviram. Os que ouviram tenham a paciência de ouvir outra vez, mas vale a pena contar. Nós temos um casal amigo, que são muito bem casados, se gostam muito, 30 anos de casamento, 10 de namoro, 4 filhos, alguns netos, um casal muito harmonioso. E o marido chegou em casa um dia com essa conversa: mulher, se eu morrer primeiro eu vou sentir muita saudade de você. Mas nós somos imortais, somos espíritas de infância, os dois eram espíritas. Meu bem, mas eu vou sentir falta. Se eu morrer primeiro, você deixa eu aparecer no quarto de noite para a gente conversar? Ela falou: nem pensar. Vejam a tensão de espírita. Imagine se não fosse. Mas, meu bem, sou eu, seu amor, 30 anos de casado, 10 de namoro, 4 filhos, nos entendemos tão bem. O que tem? A gente sabe que o perispírito pode fazer-se visível e até materializar, se for o caso. Deixa, a gente conversa, matar a saudade. Não, você fica lá. Quando eu morrer, você me espera. Mas, meu bem, que contrassenso, a gente está acostumado até com o cheiro um do outro. E o filho mais velho, que ouviu a conversa, falou: pai, se você aparecer no quarto, te mato outra vez. Tamanha a atenção e o medo que se tem da morte e dos espíritos. E eu contei essa história numa outra cidade, e depois no dia seguinte recebi um e-mail de um médico que estava na palestra, espírita de infância, falou: olha, esse negócio de morte é muito sério. Você imagine que nós somos em 3 irmãos, a minha mãe é viúva, e ela mora na mesma cidade de mim, a 1 quadra. Mas de vez em quando ela vai viajar e passa algumas semanas na casa dos meus irmãos que moram em outras cidades. E numa dessas viagens, nós sabíamos que ela tinha ido viajar, e ela viajou e esqueceu de pagar a conta da CPFL. Esqueceu de pagar a conta. E não avisou o filho, e o filho não teve tempo de cuidar disso, e a casa ficou sem energia elétrica. E numa bela noite, ele foi na casa com um farolete, precisava pegar uns documentos, e ela voltou, mas não deu tempo de telefonar para ele. E ela estava na casa. Ele não sabia que a mãe tinha voltado. E ele entrou na casa com o farolete, pegou tudo que ele precisava. Quando ele estava quase terminando, a mãe dele saiu do quarto de camisola com uma vela na mão. Ele saiu pulando.
Ele quase matou o filho de 6 anos que estava no corredor. Ele pisou em cima do garoto, porque é a tensão da morte, é o medo dos espíritos, que nada mais são do que nós mesmos. E ele contou essa história e me autorizou a contar essa história verídica, porque quando ele viu a mãe com a vela na mão de camisola, ele ficou desesperado, é o fantasma. E ele é espírita, imagine se não fosse. Mas vocês sabem que nós estamos habituados a usar o celular para despertar de manhã. É um hábito moderno, comum. A gente programa o aparelhinho, põe na cabeceira da cama, e no outro dia, na hora que vai despertar, que vocês programaram, ele desperta, uma musiquinha começa baixinho, vai crescendo, aí você dá um toquinho, daí pouco teu soneca, daqui 5 minutos você dá uma viradinha, mas chega uma hora que você tem que levantar. Amanhã é quarta-feira, todos nós usaremos o celular para despertar. Quando o celular tocar amanhã para despertar, e você tentar desligá-lo e a mão passar no meio, cuidado. Pode ser que você esteja diante do fenômeno biológico natural da morte. Mas, ao mesmo tempo, se o celular continuar tocando e você não conseguir desligar, que passa a mão no meio, levante-se, tente colocar o chinelo. Se o pé passar no meio e o chinelo ficar, é um segundo indício muito forte. Mas ainda há um terceiro teste que você pode fazer. Dirija-se ao espelho, olhe-se no espelho. Se você não se ver lá, babau, já foi. Todavia, pode ser que você esteja no fenômeno de desprendimento do perispírito. Sabem vocês que durante o sono, o perispírito, a alma através do perispírito, pode desligar-se parcialmente do corpo e fazer excursões noturnas. Pode ser que você esteja vivendo essa experiência pela primeira vez. O celular já está tocando pela segunda vez. O chinelo está lá. Então você está vendo o seu corpo lá. Não fique assustado. Vá até ele devagar e coloque a mão na testa. Se estiver gelado, está constatado. Se não estiver respirando, e aí, se isso acontecer, não fique tenso. Lembre-se aqui do Francisco de Assis. Lembre-se das lições imorredoras da doutrina espírita. Sente-se na cama e pense: talvez eu tenha mesmo desencarnado. Calma. Vamos buscar a assistência dos espíritos. Porque se você ficar desesperado e tenso, aí você não vai ver a proteção que veio ali para te buscar e para te ajudar. Se você ficar calmo, você abrirá os olhos e verá a vovó. Vamos, meu filho, chegou a hora. E vá sem medo, porque a morte não existe, somos espíritos. Precisamos vencer este medo que não tem cabimento. E Emmanuel termina a sua mensagem no último parágrafo dizendo o seguinte: trabalhar e servir sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência. Dizem os espíritos que a paz de consciência é a única felicidade real que podemos conquistar. A saúde passa num instante, a juventude também vai, o dinheiro muda de mão. A única coisa que fica é a consciência em paz, que deve ser construída através dos esforços no bem. Pois se tivermos com a consciência em paz, nenhuma tensão emocional nos criará desencanto ou doença. De vez que, se cumprimos o nosso dever com sinceridade, imagine o que significa essa expressão, cumprir o dever com sinceridade, nas várias situações da vida. Quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não posso fazer todo o bem que desejas, Deus sempre fará a parte mais importante. Esta mensagem foi, pois, ditada por Emmanuel ao médium Chico Xavier, e ela foi adaptada para a palestra transcrita do capítulo 11, Tensão Emocional, do livro companheiro que quero indicar a vocês com toda a ênfase. Eu não sei se tem na feira do livro, se tem na livraria, mas o dia que vocês encontrarem esse livro, peguem-no, porque ele é valioso demais. E essa experiência toda nos lembra do filme Invictus, que conta a vida de Nelson Mandela, que nas suas tensões políticas ficou preso por quase 30 anos, libertou a África do Sul e hoje é um ícone respeitado. E ele inspirou-se neste poema: de dentro da noite que me cobre, negra como a cova, de ponta a ponta eu agradeço a quaisquer deuses que sejam, pela minha alma inconquistável. Na cruel garra da situação não estremeci, nem gritei em voz alta. Sob a pancada do acaso, minha cabeça está ensanguentada, mas não curvada. Além deste lugar de ira e lágrimas, avulta-se apenas o horror das sombras
E apesar da ameaça dos anos, encontra-me e me encontrará destemido. Não importa quão estreito o portal, quão carregada de punições a lista, sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. E estas duas frases, naturalmente, inspiraram o valoroso Nelson Mandela, a quem homenageamos nesta noite, que soube vencer as próprias tensões para transformar-se neste ícone respeitado internacionalmente. Esta mensagem é do poeta inglês, foi escrito em 1875, esse poema, publicado pela primeira vez em 88, e foi citado por Mandela quando comemorou os 20 anos de liberdade em 2010. Esta mensagem, que passei a comentar e fazer palestras sobre ela em vários lugares do Brasil, motivaram a sugestão de alguns amigos que me pediram: por que você não faz um livro sobre a mensagem? Realmente surgiu o livro Tensão Emocional, onde cada parágrafo da mensagem de Emmanuel transformou-se num capítulo. E no final da obra colocamos a mensagem na íntegra, que também está disponível na internet. Se vocês digitarem lá Tensão Emocional, Emmanuel, Chico Xavier, vocês vão encontrar. E nós queremos sugerir a vocês que leiam atentamente a mensagem na íntegra, porque ela é muito preciosa para a nossa saúde. Fizemos um livro com o objetivo de fazer essa mensagem circular e alcançar mais corações, para aliviar essas tensões humanas que causam tantas doenças, ocasionam tragédias, desestabilizam a saúde, alteram a nossa serenidade e nos desajustam emocionalmente. Eu quero encerrar agradecendo muito a atenção de vocês, mas quero presenteá-los. Trouxe um presente virtual para todos vocês, indicativo da necessidade de lutarmos contra essas neuroses, decepções e frustrações, centralizando-nos no grande objetivo da vida, que é viver para aprender com alegria. Peço ao nosso companheiro lá, coloque som de fundo, viu? Porque eu vou falar durante a mensagem. Não se importem com o idioma, está em outro idioma, mas as imagens falam mais do que as palavras. A sabedoria de Deus, vejam isso, em sua grandeza incomparável, determinou que a reprodução humana se dê pela união do espermatozoide com a célula feminina. Da união das duas células, masculina e feminina, nós temos a natural multiplicação biológica das células, que em última análise resultam num novo corpo humano. Todos nós passamos por essa experiência. Não nos lembramos dessa experiência única e maravilhosa. Todavia, ela traduz um projeto de Deus. Toda criatura que é gerada no ventre materno significa um filho de Deus que retorna para as experiências humanas. Traz consigo as suas ansiedades, traz consigo as suas dúvidas, as suas tensões, as suas bagagens intelecto-morais, emocionais, psicológicas, mas traz consigo também os seus projetos de vida, traz consigo os seus programas de aperfeiçoamento, traz o seu planejamento de vida, visando a sua felicidade, o seu progresso. É um período de férias, não nos lembramos, ficamos no aconchego do ventre materno, esperando esse tempo de gestação, para que venhamos ao mundo carregados de otimismo, na expectativa própria, na expectativa dos nossos próprios pais, nas alegrias da família, mas também no planejamento dos espíritos, que elaboraram um planejamento para que pudéssemos alcançar a serenidade, vencer e superar as tensões e dificuldades e viver com alegria. Quando ficamos a pensar nesse momento extraordinário e único, indicativo da grandeza e da bondade de Deus, que oportuniza aos seus filhos o recomeço nas experiências, ou se não recomeço, a continuidade, porque todos somos espíritos que retornam para continuar o seu aprendizado. O nosso coração se enche de gratidão a Deus que nos deu um corpo novo, de gratidão a Jesus que nos conhece pessoalmente pelo nome, de gratidão aos espíritos amigos que nos sustentam nas lutas, o nosso anjo de guarda. O nosso coração se enche de gratidão também pelos nossos pais, que nos deram esse corpo que usamos agora, pelas nossas mães, pela nossa mãe que nos gerou, que nos oportunizou estar no mundo para viver essa experiência incomparável.
o nosso coração se enche ainda de entusiasmo a pensar nas mulheres que aqui estão, nas mães que aqui estão, nas mulheres que serão mães, porque trazem dentro de si o espetáculo da reprodução, a possibilidade de oportunizar isso para os filhos de Deus, nesta experiência de solidariedade mútua que somos nós, os Espíritos, na vivência que Deus nos deu. Por isso, quando pensamos nisso, nessa gratidão que se estende, ficamos a pensar o quanto é maravilhosa a vida. A vida é muito especial, muito grandiosa para ser desprezada. Ergamo-nos das nossas tristezas, das nossas decepções e tensões, ergamo-nos nos abatimentos, confiemos mais na vida, usemos a coragem e nos lembremos desse instante extraordinário que se repete diariamente aos milhares neste planeta de meu Deus, para dizermos com alegria: a vida conspira a nosso favor, conspira para que alcancemos a serenidade e vençamos as tensões, estejamos com o coração de pé, estejamos com coragem, alicerçados na fé, na presença de Deus que está em toda parte. Por isso, meus amigos do Francisco de Assis, neste mês espírita que saudamos com alegria, trazendo o abraço de Matão, se algo lhes posso dizer, eu diria com o coração inflamado de gratidão, inflamado de alegria, de entusiasmo, meus amigos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigamos, eu me incluo.